Fala trader, eu sou Israel Wisdey e esse é o pós-pregão Wisdey GPS de hoje. E se você quiser utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo, beleza? Então vamos para a tela. Estou aqui no Renko 10 do mini índice. Hoje o mercado abriu dando continuidade a essa tendência de alta que estava vindo aqui do dia anterior, né? Não tivemos nenhuma oportunidade de entrada aqui no início. Mas quando chegou aqui, nessa barra 34, configurou o sinal subida de onda. A Stress Line acendeu, a False Balance também estava acesa. A pressão compradora também, né, nos ajudou aí, dando essa confirmação do movimento. Então, a gente entrou aqui e saímos com duas frações, né? Exatamente nessa barra aqui. E o preço subiu mais um pouquinho, tocou lá em cima na S3 e aí o mercado jogou o preço para baixo desesperadamente, né? A bússola ficou amarelinha aqui, né? Ficou horizontal e logo em seguida configurou para a gente aqui um outro sinal de subida de onda novamente, só que agora vendedora, né? Para venda. Então eu apregoei a minha ordem aqui. E devido a esse comportamento do mercado, né, jogando o preço para baixo aqui desesperadamente, sem ter nem respiro, né, nenhuma barrinha contrária, o que eu fiz? Eu tirei o meu alvo e falei, só vou sair da operação quando a Stress Line apagar. E aí eu entrei aqui e saí somente nessa barra aqui, quando apagou a Stress Line. Saí com 310 pontos. Mas vamos considerar que você pegou aqui somente o alvo padrão, né, que a gente utiliza nesse operacional, que são duas frações, né, 180 pontos. Beleza? Vamos para o próximo sinal. Aqui aconteceu uma divergência no flow. Fez esse topo aqui. No flow estava na 8, né? Quando fez esse outro topo aqui, em cima da minha submap, o flow estava na 4. E a soft line estava inclinada, apontando para baixo, né? Então eu peguei essa operação aqui em cima da minha submap e saí com apenas uma fração, porque aqui não tinha nenhum contexto, né, confirmando para a gente que poderia ter um movimento um pouco maior para a gente pegar duas frações. Então peguei somente uma fração. Mas logo em seguida configurou um outro operacional aqui, subida de onda vendedora, né? Só que essa aqui a gente saiu no break-even, né? Movimentou dois boxes aqui, uma fração e pouquinho, e a gente fechou aqui no 0 a 0, tá bom? Então paramos por aqui, não teve nenhum outro sinal logo na sequência, e já estava chegando ao meio-dia, né? Então paramos com 450 pontos, né? Duas operações de 180 pontos, mais uma de 90. Então a gente fez um total aí de 450 pontos no mini índice. Beleza? Então vamos ver o mini dólar. Bom, no mini dólar eu operei no Renko 5, né? O mercado abriu hoje aqui também dando continuidade à tendência do dia anterior. Nesse caso aqui do dólar era uma tendência de queda, né? Abriu aqui com um pequeno gap de baixa. E devido a essa continuidade, né, as maps inclinadas, o que eu fiz? Eu ativei a minha nuvem para pegar uma oportunidade aqui de pullback na nuvem, né? E aí o preço fez esse topinho aqui, desceu mais um pouco, fez esse outro aqui, esse pullbackzinho dentro da nuvem, e nesse momento aqui no flow estava na menos 4, né? Ou seja, isso aqui era um operacional pullback na nuvem. Eu fiz a minha entrada aqui e peguei minhas duas frações. Aqui iniciou-se uma divergência, mas o preço não veio aqui para pegar a nossa ordem, né? No flow estava aqui na menos 4, se tivesse tocado nessa região aqui, seria uma ótima divergência, mas não teve como entrar aqui. Mas isso aqui eu usei como contexto e peguei essa descida de onda nessa barra aqui, 24, que foi exatamente aqui quando tocou na 0, né, a Power Line, e a False Balance acendeu aqui no B-Filter. Então eu entrei aqui e peguei duas frações. Então aqui nesse momento a gente já tinha duas operações vencedoras de 8 pontos, totalizando 16 pontos.
Como a minha meta são 10 pontos, nesse caso eu tinha aqui 6 pontos a mais, ou seja, 6 pontos de bônus, né? Que eu chamo de gordurinha, né? Que é aquela gordurinha que já passou da sua meta, então a partir de agora eu vou somente arriscar essa gordurinha. Então eu peguei aqui essa divergência no flow, eu peguei aqui duas frações, né? Coloquei mais uma operação no bolso e mais 8 pontos. O preço retornou de novo. Perceba que nessa primeira divergência aqui, a Power estava na 8, sendo que o fundo anterior estava na 12, né? Nessa segunda divergência, quando tocou novamente aqui na minha submap, a Power já estava na 0, né? Tocando na 0. A Softline estava inclinada, né? Então, formou uma escadinha, né? 12, 8 e aqui pulou para 0. Então, eu apregoei sem medo aqui a minha ordem. E aí peguei mais duas frações, ou seja, mais 8 pontos. Quando chegou nessa barra aqui, 49, configurou um sinal aqui de subida de onda, né? Essa aqui eu saí no break-even, né? Eu entrei aqui e aí movimentou aqui pouco mais de uma fração, mas como eu pego duas frações nesse operacional, então saí no 0 a 0, no break-even. E aqui configurou mais uma divergência no flow. Perceba que aqui esse fundo está na 8, o fundo anterior estava na 12. Então, apregoei a minha ordem aqui e peguei nesse caso aqui somente uma fração, né? Porque as maps estão inclinadas para baixo, então aqui seria uma entrada contra a tendência. A gente não pega mais de uma fração nesse tipo de operação, né? E para finalizar o dia, usando a minha gordurinha, peguei ainda essa subida de onda aqui. O preço foi lá na S1, não conseguiu romper, repetindo os movimentos anteriores, ó, aqui atrás. No dia anterior também tinha acontecido isso aqui várias vezes, né? Tocou na S1, não conseguiu romper, voltava. Tocava na S1, voltava. Quando tocou aqui, que não conseguiu romper e voltou, eu esperei somente um sinal. E deu esse sinal aqui de subida de onda, eu apregoei a minha ordem aqui e saí com mais duas frações. Então, a gente fez aqui 1, 2, 3, 4, 5 operações de 8 pontos, pagando duas frações, uma no break-even, no 0 a 0, e uma com 4 pontos, né? Vamos ver o total. 44 pontos, nenhum loss e lucro 44. Já fiz 4 vezes a minha meta de 10 pontos, então posso parar aí tranquilamente. Se eu tivesse continuado, eu teria pego mais alguns pontos aqui, né? Com algumas operações utilizando a nuvem, né? Fez vários pullbacks na nuvem aqui, mas enfim, a meta já estava boa, então eu parei. E quem operou com o ISDA GPS aí nesse dia 22 de janeiro de 2025, teve essas oportunidades aqui no mini dólar e também as que eu mostrei no mini índice. Então esse foi o pós-pregão ISDA GPS de hoje e agora eu quero saber a sua opinião. Digite nos comentários o que você achou dos sinais de hoje e deixe a sua nota de 0 a 10. E para você utilizar as nossas ferramentas e participar da nossa comunidade, o link está na descrição do vídeo. Afinal, quem usa o ISDA GPS não tem estresse, tem resultado.